Olá pessoal, estamos aqui para mais um videocast. Novamente, o mestre Gualberto aqui conosco. Gratidão, mestre, pela presença. Mestre, hoje eu vou ler um trecho de um livro do Joel Goldsmith chamado O Eu Místico. Em um trecho desse livro, Joel Goldsmith faz o seguinte comentário: não pode haver em você a presença divina e a capacidade de errar ao mesmo tempo. Isso não é possível. Ou você exclui esse eu, o Espírito de Deus, ou você o aceita. Inclusive, se você quiser adquirir livros do Joel Goldsmith, use o link que está aqui na descrição do vídeo. Ao comprar por esse link, você paga o preço normal do livro, mas uma pequena comissão é gerada, ajudando a fortalecer o canal. Mestre, dentro desses assuntos, a gente tem uma pergunta de um membro aqui do canal que fez o seguinte comentário: tenho medo de perder o que amo e sofrer com isso. Sinto que minha felicidade depende dos outros. Como desapegar? Ô Gilson, repare uma coisa curiosa que ocorre conosco. Aqui nessa pergunta, há uma estreita relação, veja, dentro da sua própria pergunta. Essa pergunta que surgiu, ela carrega uma estreita relação dentro dela entre amor, medo e sofrimento. Quando você diz tenho medo de perder o que eu amo e sofrer com isso, e depois você acrescenta sinto que a minha felicidade, veja, depende dos outros. E termina perguntando como vencer ou como me livrar. Quando você pergunta como desapegar. Então repare a confusão em que nós nos encontramos. Para a maioria de nós, a presença de ligações afetivas, emocionais, sentimentais, românticas, com objetos, com lugares e também com pessoas, principalmente com pessoas, isso é a presença do amor. Mas o que é que temos de verdade nestas relações? O que temos de verdade é a presença da alegria, do prazer, da satisfação, do conforto. Assim nos prendemos a isso e denominamos de amor. É como quando você diz, eu amo bolo de chocolate, eu amo pizza. Veja, nós estamos atrelando sensação de prazer, de preenchimento temporário, de conforto, de satisfação emocional a esse amor. Nós conhecemos a verdade sobre o amor. O que de fato nós temos são vínculos emocionais de apego ao prazer, de apego à sensação, de apego ao preenchimento, de apego a essa ou aquela gratificação. Mas nada disso é amor. Aquilo que produz sofrimento quando não temos mais, quando não recebemos mais, aquilo não era a presença do amor. Era a presença, ou é a presença de uma vinculação emocional, de dependência, de apego. É isso que nós precisamos compreender. Nós estamos lidando com a vida como alguém caminhando
sem uma orientação? É como você sair de casa para ir a algum lugar sem saber de fato para onde está indo. Então, se você sai de casa e começa a caminhar, sem saber para onde está indo, para onde de fato você está se dirigindo? Nós não fazemos isso. Quando nós saímos de casa, nós saímos para um determinado lugar. Nós estudamos a direção. Nós vamos em direção àquele lugar. Você não simplesmente sai de casa. Você sai de casa para um propósito. Sai de casa para algum lugar. Mas na vida, nós estamos nos comportando assim. Nós estamos vivendo nossos dias com base em busca de estímulos e sensações de prazer, sem se importar com o resultado, com o que isso estará produzindo ou está produzindo em nossas vidas. É por isso que nós vivemos dentro de uma estreita relação entre aquilo que nós chamamos de amor e sofrimento. Tenho medo de perder aquilo que eu amo. A presença desse medo, desta qualidade de medo, está atrelada a isso que nós chamamos de amor. Haverá uma relação real entre a verdade do medo e a verdade do amor? O que é o medo? O que é o amor? Haverá uma relação real entre o sofredor que sofre ou o sofrimento presente para esse que sofre e a presença do amor e a presença do medo? Repare, nós estamos de fato saindo de casa sem orientação, sem uma orientação, sem uma ação orientada, sem uma ação precisa. Estamos saindo de casa sem saber para onde estamos indo. Isso é a vida para o eu, para esse mim, para esta pessoa. Podemos descobrir na vida a verdade sobre o medo, sobre o amor, sobre o sofrimento, quando temos a real compreensão de nós mesmos, a clareza da verdade sobre este eu, sobre este mim, sobre esta pessoa. Sair de casa não é mais sair sem orientação? Nós precisamos descobrir a verdade sobre esse mim, sobre esse eu que ama, que teme e que sofre. Você pergunta como me livrar do apego, como desapegar, como deixar esses vínculos, porque fica muito claro que quando você chama no final da pergunta esse amor, esse sofrimento e esse medo de problema, de apego, isso está implícito na pergunta como me desapegar. É porque já ficou claro que aquilo que nós entendemos por vida, como estamos vivendo, é uma complicação incrível, carregada de problemas e, portanto, de sofrimento. Assim, para a pergunta como me desapegar, nós precisamos compreender esse eu, esse mim, esta pessoa. É a presença do ego
A presença desse elemento que se separa da vida e que olha para as experiências a partir desse modelo de busca de preenchimento, de satisfação, de realização, de prazer. É aqui que se encontra o problema desta desordem ou desta não orientação. Assim, esta saída de casa está confusa. Colocando de outra forma, essa vida é uma confusão, porque nós não nos conhecemos. E todo esse modelo de vida da pessoa, desse mim, desse eu, é o modelo psicológico de existência desse alguém. Isso está dentro dessa estrutura da mente. Assim, não compreender a si mesmo é não compreender como a mente funciona. E se isso não se tornar claro para cada um de nós, estaremos vivendo sempre uma vida confusa, desorientada, desnorteada, sem a ciência da verdade sobre o sofrimento, sobre o medo e sobre o amor. E é isso que estamos discutindo aqui com você, aprofundando aqui com você, investigando com você. Você pergunta como me desapegar, tomando ciência desse eu no apego? Sim, porque de fato não há amor naquilo que você diz amar. É na realidade apego. Não há liberdade para não sofrer naquilo que você diz amar. O que você tem aí, na verdade, é a presença de um sofrimento oculto com o nome de amor. Não há como estar livre do medo, estar livre desse temor de perder estas coisas. Porque, na verdade, não existe amor. O que temos presente é uma vinculação emocional de apego. Assim, quem é esse elemento que está vivendo esse drama, essa complicação? Esse elemento é o eu, o ego, esse mim, esta pessoa. E qual é essa porta? Onde está essa porta? Onde posso encontrar essa porta que, ao atravessá-la, estarei lá, livre do apego? Aquilo que nos dá a real visão da vida, a real liberdade, a real porta da compreensão é a visão de nós mesmos, é a compreensão daquilo que se passa dentro de cada um de nós, internamente, psicologicamente. Aprender sobre si mesmo, descobrir a verdade sobre esse eu, é ir além do medo, é ir além desse chamado amor, é ir além desse sofrimento. Descobrir a verdade sobre si mesmo é descobrir a realidade da vida sem o eu. E sem o eu não há mais apego, não há mais ilusão, não há mais esta saída de casa desorientada. É quando temos a vida real, a vida como ela é, sem o eu, sem o sofrimento, sem o medo, sem essa ilusão do amor, como a mente conhece. A verdade deste ser é a verdade da vida. Isso é
a realidade do amor é a realidade da felicidade. Não há sofrimento aí, não há medo aí, porque o eu não está. Esse é o encontro com a felicidade. Então, quando aqui você fala sobre a felicidade, você não compreendeu que felicidade não é para o eu. Você diz, minha felicidade depende dos outros. Sim, aquilo que as pessoas entendem aí fora por felicidade é apego, é prazer, é desejo, é preenchimento, é satisfação, é essa ou aquela realização nesse ou naquele nível, mas isso não é felicidade real. A felicidade real é a vida divina, é a vida em ser. Ser é vida, vida é ser. Não é alguém feliz. Amor é felicidade. Felicidade é a presença do divino. Aquilo que é você em sua natureza essencial é a verdade de Deus. Se isso está presente, nossas relações com situações, com pessoas, com o mundo à nossa volta, não é mais a relação de alguém com o mundo. Não há mais esta pessoa ou aquela pessoa. Não há mais esta visão particular de mundo a partir desse centro que é o eu. Então, o nosso contato com ele ou ela é o contato com a vida, é o contato com a liberdade, é o contato com a felicidade. Quando Deus se revela o fim para o sofrimento. Não há mais apego. Não há mais a ilusão sobre o amor, sobre o sofrimento, sobre o medo. Esse é o fim de toda essa confusão, de toda essa desordem psicológica que tem se tornado nossas vidas, nesse modelo que é o modelo do eu, que é o modelo do ego. Mestre, nós temos outra pergunta de outro membro aqui do canal. Os membros têm prioridades nas respostas às perguntas. Você pode se tornar membro clicando aqui embaixo no botãozinho Seja Membro ou Participe e ter prioridade nas respostas, além de benefícios exclusivos, como vídeos exclusivos para membros, shorts exclusivos para membros. Então fica o convite, se torne membro e ajude a fortalecer o canal. A pergunta desse membro, mestre, é a seguinte: quando o corpo morre, o que realmente acontece com nossa consciência? O que é a morte? Repare, você fala desta consciência e quer saber o que ocorre com ela. Mas qual é a verdade sobre a consciência? O que é que você chama de consciência? Primeiro, para compreender essa questão sobre a morte, é necessário compreender quem é esse elemento presente para morrer. Portanto, qual é a verdade sobre você? Quem é este eu? O que é isso que você chama de consciência? Assim, quando você pergunta o que ocorre nesta morte do corpo para esta consciência, o que ocorre a esta consciência? Qual é a verdade sobre esse eu? Sobre isso que você chama de consciência? A resposta para a compreensão do que é a morte reside na visão clara do que é a vida. Enquanto você não tiver a clareza da verdade sobre si mesmo aqui e agora, a verdade sobre esse eu, sobre este mim, sobre esta consciência,
não compreenderá a verdade sobre a vida. E sem a compreensão da verdade sobre a vida, não há como compreender a questão da morte. As pessoas têm muitas teorias e crenças a respeito do pós-morte, mas elas estão lidando apenas com conceitos, com ideias, com crenças. Nós precisamos ter um contato direto com a vida. Esse é o nosso contato direto com a morte. A realidade da vida é algo que transcende essa ideia de estar vivo ou morto. Transcende a ilusão de uma identidade que tem uma particular consciência para continuar no pós-morte. Os diversos vídeos que nós temos aqui no canal, nós estamos aqui aprofundando esses assuntos com você. Descobrir a realidade do seu ser é descobrir a verdade de Deus. É descobrir a verdade da vida. Aquilo que é você em sua natureza real não é esta consciência da qual você fala, não é esta pessoa que você acredita ser. Há uma realidade presente além desse eu, além desta consciência, além dessa assim chamada vida e dessa assim chamada morte. A ciência disso requer a presença da meditação, que é o olhar direto para o momento presente sem a continuidade desta particular vida egocêntrica, desta particular vida pessoal. Assim, o que revela a resposta real para esta pergunta é a compreensão de si mesmo, que floresce quando a meditação está presente. O seu estado natural de ser é real vida, além dessa ideia de morte e vida. Essa descoberta requer um trabalho em si mesmo, um trabalho de constatação daquilo que aqui está presente além da mente, além desta ideia ou desse conceito de pessoal consciência, de particular consciência. Mestre, nós temos outra pergunta de outro membro aqui do canal que fez o seguinte comentário. A ideia de deixar minha família ao morrer me apavora. Não sei como eles ficariam sem mim. Como vencer o medo da morte? Então, primeiro descubra quem é esse mim. Você diz deixar minha família. Quem é esse que vai deixar a família? Quem é você? A ideia que você tem sobre quem você é lhe dá uma perspectiva equivocada da vida e daqueles que estão à sua volta? Não compreender a verdade sobre si mesmo é estar confuso, desorientado. E a prova clássica disso está no final da sua pergunta. Quando você pergunta como vencer o medo da morte, veja, o seu problema não é deixar a família. O seu problema consiste na ideia de deixar de existir como alguém. Esse é o medo que você tem, que você chama de medo da morte. Então, é necessário compreender a verdade sobre si mesmo, para descobrir a verdade sobre esse mim, sobre este eu. Nós temos diversas percepções equivocadas. Essas percepções, baseadas no pensamento, distorcem o senso de realidade.
para nós mesmos, em razão desse mim, desse equívoco que é o eu, o ego. Então, a princípio, você acredita que o seu problema consiste em deixar as pessoas que você ama desamparado, porque, segundo você, elas ficarão sem você. Mas, na verdade, a sua preocupação não é com eles, a sua preocupação é consigo mesmo. Quando você diz como vencer esse medo da morte, a grande verdade é que nós estamos vivendo ensimismados, nós estamos vivendo para nós mesmos, nesta autopreocupação, nesta ego-preocupação. A nossa real ocupação não é com o outro, e sim com esse centro, que é o eu, o ego. E nós tememos perder esta continuidade de identidade com a morte, porque já percebemos que, de fato, nós não controlamos o que acontece. E isso nos assusta, apesar de que nós estamos sempre tentando estar no controle, sempre insistindo na ideia de controlar. Mas repare, não controlamos absolutamente nada. As coisas que estão conosco podem desaparecer, elas podem ir embora, nós podemos perdê-las. E também sabemos que não temos o controle. Nós sentimos que não temos o controle. Ao longo desta vida, nós já descobrimos que não temos controle. E, no entanto, continuamos insistindo na ideia de alguém aqui presente para controlar. Isso nos assusta, nos amedronta, nos atemoriza. Portanto, o nosso medo é de deixar de ser quem acreditamos que nós somos. O fato é que estamos confusos, desorientados, atemorizados. O fato é que nós estamos sofrendo e a nossa preocupação não é com o sofrimento dos outros, é com o nosso autossofrimento. Nós vivemos em autocompaixão, em autopiedade. Isso sustenta o medo do amanhã que nós imaginamos pelo pensamento. Quando acreditamos que irá acontecer essa morte para esse mim, para esse eu, e tudo irá embora, não é com os outros a nossa preocupação, e sim com nós mesmos, porque vivemos neste egocentramento. Será possível romper com esta condição psicológica? Então, sim, haverá o fim para o medo da morte. Haverá o fim para esse movimento egocêntrico de autocentramento em autocompaixão. Então, haverá sim a compreensão da nossa direta relação com os familiares, com o mundo à nossa volta. No entanto, sem a ilusão deste eu, esse é o nosso encontro real com o amor, dentro das relações com os familiares, com o mundo à nossa volta, com nós mesmos. Porque o eu não está presente, o ego não está presente. E quando não temos mais a ilusão desta ego-identidade presente, nós temos o contato real com a vida. E não há morte na vida. Esse encontro real com a vida, com a real vida, onde não há morte,
consiste na compreensão do fim desta continuidade deste eu. Então, sim, a verdade sobre a revelação da vida consiste na compreensão da morte desta falsa identidade, desta ego-identidade. Assim, não existe nada comparável a isso, a esse viver momento a momento, morrendo para o passado, para a continuidade do eu, para a continuidade do ego. Então, a verdadeira vida se revela quando a morte do passado, momento a momento, se apresenta. Isso é o fim dessa ilusão de apego, de continuidade, de preocupação com o outro ou consigo mesmo. Assim, estamos diante de algo indescritível e, no entanto, algo possível de realizarmos nesta vida. E é isso que estamos aqui com você, trabalhando, investigando. Gratidão, gratidão, mestre. Já fechou o nosso tempo. Gratidão por mais esse videocast. E para você que está acompanhando o videocast até o final e deseja realmente compreender e viver essas verdades, fica o convite para participar dos encontros intensivos de final de semana que o mestre Gualberto proporciona. Esses encontros existem nas modalidades online, presenciais e também retiros. E eles são muito mais profundos do que esses vídeos aqui no YouTube. Primeiro, porque o mestre responde ao vivo e nos ajuda a investigar as nossas perguntas. E segundo, e muito mais impactante, é que, pelo mestre já viver nesse estado desperto de consciência, nesse estado livre de sofrimento, ele compartilha ao seu redor um campo de presença, um campo de poder, de energia e graça. E nesses encontros a gente acaba pegando uma carona nesse campo de presença do mestre. E pegando essa carona com o mestre, sem nenhum esforço, sem nenhuma prática, sem nenhuma técnica, entramos no estado meditativo, silenciamos nossas mentes e podemos ter um vislumbre real dos assuntos tratados aqui no canal. Então fica o convite, no primeiro comentário fixado tem o link do WhatsApp para poder participar desses encontros. Além disso, já dá o like no vídeo, se inscreve no canal e, mestre, mais uma vez, gratidão pelo videocast. Eu amo você. O que isso significa? Na verdade, se você se aproximar e olhar isso de perto, você vai ver. Com a expressão eu amo você, o que na verdade eu quero dizer é que você me dá prazer, é que você me satisfaz. Pelo menos no momento você me preenche de alguma forma. O que na verdade eu quero dizer é eu quero você, eu preciso de você.